Bem, o que eu mais ouço dos profissionais, né, que me procuram, que me acompanham, que estão nas minhas redes sociais, que estão dentro do Portal Estruturar, o que mais eu ouço? Eu ouço, não tenho tempo. Marta, eu não tenho tempo. Nossa, organizar material é muito complicado. Ai, Marta, olha, pegar um arquivo, imprimir, cortar, plastificar, organizar, depois ter que catalogar. Não, eu não tenho tempo para isso. Isso aí é uma coisa que não vai dar para mim. Então, o tempo da gente, ele realmente é algo muito importante, é algo muito precioso o nosso tempo. Então, quando a gente pensa em organizar materiais, quando a gente pensa em ter um acervo de materiais, nós estamos falando em tempo. Por quê? A partir do momento que eu seleciono uma atividade correta para o meu público, para as crianças que eu estou atendendo, a partir do momento que eu consigo ver quais são as adaptações antecipadamente, as adaptações que aquele material precisa, e eu consigo organizar semanalmente ou mensalmente todos os materiais que eu vou utilizar com aquela criança, né, numa primeira proposta, porque a criança pode demorar numa atividade ou ela pode fazer mais rápido, mas é importante que a gente tenha um plano A, que a gente tenha um plano B, que a gente se planeje, né, com todas as possibilidades. E a gente se organizar em dedicar algum tempo do nosso período, né, de trabalho, para que a gente possa montar materiais, para que a gente possa organizar os nossos materiais, para que a gente possa catalogar os nossos materiais, para a gente poder ter acesso rápido, para que a gente possa lembrar do que a gente tem quando a gente precisa, quando a gente vê uma dificuldade numa criança. Então, a gente tem que organizar esse tempo, porque a partir do momento que a gente organiza esse tempo, a gente vai ter mais tempo, né? Então, o tempo é uma coisa muito relativa. Eu posso perder 3 horas montando um material, mas esse material vai me dar condições de economizar muito mais tempo e, inclusive, de ter melhores resultados. Por quê? Porque eu vou preparar um material que eu tenho certeza que ele vai ter resultados. Não tenho habilidades. É muito comum também escutar isso. Marta, eu não tenho habilidade nenhuma. Ah, eu vou e compro qualquer material, eu vou dando o meu jeito, eu não tenho habilidade nenhuma de ter materiais estruturados. Eu não sei fazer materiais estruturados. Ah, esse negócio de organizar os materiais, eu perco as peças e é um prejuízo para mim. Bem, é importante que a gente entenda que cada um, né, a gente está falando aí de diversidade, de neurodiversidade, né? Ter habilidades para montar um jogo, para recortar, para plastificar, recortar de novo, ou então até de montar, de organizar, né? Ou pode ser também jogos que a gente faça de sucata ou qualquer outra coisa. A gente tem que ter habilidade, temos que ter habilidade. Mas também habilidade a gente se aprende, não é mesmo? Se nós somos psicopedagogas, se nós trabalhamos com crianças com dificuldades, nós trabalhamos com habilidades dessas crianças, né? As potencialidades e as habilidades, nós temos que entender que nós também temos as nossas necessidades e as nossas potencialidades. E que as nossas necessidades, elas podem ser treinadas, elas podem ser desenvolvidas. E a partir do momento que a gente desenvolve essa habilidade de produzir os nossos próprios materiais, é muito interessante. Por quê? Porque a gente vai ter muito mais facilidade em adaptar esses materiais para que esses materiais sejam utilizados pelos nossos alunos, por aqueles alunos que nós já avaliamos,
já conhecemos, sabemos quais são essas potencialidades e as suas dificuldades. Então, é importante que a gente desenvolva essa habilidade, né? Agora, se não tiver jeito, gente, se a gente não tiver jeito mesmo de fazer, de trabalhar essas habilidades, o que a gente deve fazer, né? Vamos pedir ajuda? Vamos pedir ajuda para as mães. Às vezes a gente tem mães habilidosas, nós podemos ter amigas que podem nos ajudar, né? Nós podemos ter dentro de casa, às vezes, uma irmã, uma prima, a sua própria mãe, que nos ajude a montar os materiais, que ajude a organizar isso. Isso é importante a gente buscar ajuda, né? Parcerias para o nosso trabalho. Não sei como fazer a seleção. Isso é muito importante. Marta, olha, eu tenho um aluno TEA, eu tenho um aluno com síndrome de Down, eu tenho um aluno com paralisia cerebral e eu também estou atendendo também uma criança com dificuldades de aprendizado, uma dislexia ou uma descalculia. Como que eu vou selecionar um material para cada criança? Como que eu vou produzir esse material? Olha, muita coisa, né? De volta lá no nosso tempo, na nossa questão de dinheiro, né? De economia. Então, é importante que a gente tenha um referencial para quando a gente fazer a seleção dos nossos materiais. E que referencial é esse? Hoje nós temos o BNCC, que é a Base Comum Nacional Curricular. E essa Base Comum Curricular, ela nos dá parâmetros, ela nos dá um guia, né, quais são as habilidades que a criança tem que ter numa determinada idade, quais são os temas que são abordados em cada ano de escolaridade, lembrando sempre que a psicopedagogia, o trabalho terapêutico não é reforço escolar, mas nós precisamos estar em comum, né, um trabalho paralelo à escola. Então, que a gente possa estimular essa criança na leitura, na escrita, na matemática, de acordo com o BNCC. Então, é importante que a gente estude o BNCC. Primeiro ponto, né? A gente ter aí o domínio do que está se tratando no BNCC. Outro ponto importante para selecionar esses materiais é voltar lá nas nossas dimensões, que é o repertório da criança, né? Eu preciso saber se ele já está pronto para receber a alfabetização, se eu preciso primeiro trabalhar aí com as habilidades básicas dessa criança, de sentar, de contato visual, né? De permanecer com atenção. Então, quando a gente vai falar em selecionar um material, a gente tem que lembrar que a gente precisa conhecer nosso aluno e também conhecer toda a estrutura do nosso referencial curricular, tá? Então, é importante que a gente tenha isso. É importante também que a gente veja nessa seleção as características dessa nossa atividade. Como é a letra dela, como é a organização, né? Se ela tá clara, o tipo de comando, né? Os comandos são claros, são objetivos, como tá essa parte instrucional, né? Da atividade. Então, é importante que a gente tenha toda essa leitura sobre como selecionar esses materiais. Não basta imprimir atividades da internet, né? A gente tem muita facilidade hoje da gente sair imprimindo atividades da internet e aplicando nas crianças, né? Eu vou contar uma historinha bem rápida aqui, que é muito interessante, assim, que eu passei, né? Uma experiência minha de pegar atividades da internet naquela correria de preparação
Foi nos poucos anos que eu tive em sala regular, e foi muito interessante que aquela coisa de período de alfabetização, eu estava numa sala de alfabetização, e aí então peguei uma atividade rápida e tal, e fui para a escola para reproduzir na escola e tal, era um alfabeto, e eu fui lá, botei o alfabeto, imprimi e saí. Quando eu cheguei na escola e fui ver o alfabeto era espanhol, não era em português, né? Então não estava se casando aí muito bem as iniciais das palavras com os desenhos, né? Porque não estava na mesma língua. Claro, foi um erro bem grotesco, mas muitas vezes a gente baixa da internet alguns materiais que eles não são preparados na mesma estrutura linguística que a nossa, né? A gente tem uma estrutura linguística, a gente tem um pensamento a partir da nossa linguagem, e muitas vezes a gente busca materiais e imprime materiais que eles não dão para a gente essa qualidade, né, de pensamento linguístico condizente com o nosso pensamento, com a nosso desenvolvimento, né, linguístico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, preparar materiais, organizar o nosso acervo, ter isso bem organizado, cadastrado, né, bem orquestrado mesmo, é fundamental para o sucesso do nosso atendimento. Seleção adequada dos materiais, né? Então, conhecer as potencialidades e as necessidades dos nossos alunos. Intencionalidade, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Ter a intencionalidade para o que eu quero, né? Qual é o meu objetivo, né? Qual que é o resultado que eu espero. Então, a intencionalidade do meu trabalho, isso é fundamental. O currículo, né, que está lá no nosso BNCC, a estrutura da atividade, então eu tenho que olhar como está essa estrutura, se a letra é cursiva, se a letra é bastão, qual é o nível que o meu aluno está, qual letra que ele está utilizando, qual que ele tem mais facilidade, qual que ele está na prontidão, ele tem a prontidão de passar para o bastão para cursiva. Então, a gente tem que estar com isso tudo muito bem claro, né? Bem orquestrado, para que a gente possa, então, selecionar essas atividades e esses materiais. E as adaptações, que é importante também. A gente tem alunos que a gente tem mais adaptações, necessitam de adaptações mais acentuadas, outros menos, mas isso é importante a gente entender. E é importante a gente entender o que eu também já falei um pouquinho lá no começo, que a gente precisa entender que materiais estruturados não são materiais adaptados, são materiais com uma metodologia mais simples, mais direta, mais interativa, mais visual. Mas eu preciso conhecer o meu aluno e saber quais são as adaptações que eu preciso fazer nesse material para que ele tenha acesso e consiga, então, ter um rendimento, um resultado positivo, tá bom?